Você lendo esse título aí vai parecer que até eu tô de zoeira. Como assim um designer pode ganhar mais que um médico? Eu resolvi gravar esse vídeo porque a gente cresceu ouvindo que medicina é a melhor profissão quando se trata de retorno financeiro. E não só medicina, como direito e engenharia, se eu for considerar um pouco mais de tempo atrás. Porém, hoje, essas profissões, pelo menos direito e engenharia, estão bastante saturadas. Ou seja, tem muito profissional para pouca demanda. E acaba que esses profissionais precisam ser bons, ou seja, não basta você se formar que você vai ter o seu futuro garantido. E isso está começando a acontecer na medicina. Exatamente, ou seja, a profissão está ficando saturada. Ou seja, está tendo muito mais médicos do que demanda por médicos. E isso faz com que as pessoas que se formam em medicina, não basta só você se formar, você precisa se especializar, você precisa estudar ainda mais para se tornar de fato um profissional qualificado e conseguir viver bem da profissão. E claro, onde o design se encontra nisso? Porque muitas pessoas só olham de fato para medicina, para ganhar bem, sei lá, 20 mil, mais de 20 mil reais por mês, tá ligado? E você não precisa, de fato, passar, sei lá, 6 anos da sua vida em uma faculdade que provavelmente você nem gosta, você só tá lá porque ganha bem, sendo que você pode vir para a internet e encontrar de fato uma profissão que você não precisa ser formado e você pode ganhar muito bem quanto e ganhar ainda melhor. Exatamente. E aqui a profissão que eu vou citar de fato é a profissão que eu sou há mais de 4 anos, que é o quê? É ser designer. E designer sim pode ganhar e ganham muito mais que médicos, que obviamente não é todo design, até porque não é qualquer médico que ganha menos que um designer. E eu vou citar aqui alguns pontos para defender a minha tese e você vai ver que faz bastante sentido. Então vamos lá. Olha só, o designer, ele já é bastante saturado já faz muito tempo. E como eu mencionei, a saturação basicamente é o quê? São muitos profissionais para pouca demanda. Ou seja, a partir desse momento que tem muito profissional para pouca demanda, acaba que quem fica com essa demanda que o mercado oferece são os melhores profissionais. Ou seja, são os melhores designers. E acaba que a maioria dos designers acaba o quê? Não consegue viver da profissão, não consegue fazer nada. Ou a pessoa precisa virar um CLT como designer, ganhar simplesmente um salário mínimo, e muitas vezes nem isso consegue. Ou ela vai para o mercado freelancer, ou seja, trabalhar de forma autônoma e não consegue sobreviver trabalhando daquilo porque simplesmente não tem demanda para ela. Mas muitas vezes o problema de não ter demanda para ela é o seguinte, porque ela não é, a pessoa não é um bom profissional, não é bom o suficiente para atender uma demanda que está aí sim, crescendo cada vez mais. Porém, quem está ficando com essa demanda são os profissionais de fato bons. E aí que esses designers que são bons, eles crescem cada vez mais, porque acaba que eles criam uma cartela de cliente, aqueles clientes gostam bastante do trabalho do cara e recomendam para outros clientes. O trabalho do cara é tão bom que o portfólio dele é muito bom, chama bastante atenção, chega para muito mais pessoas, ele consegue muito mais clientes, e isso faz com que o faturamento dele aumente muito e geralmente ganhando muito mais do que um médico. Vamos pegar aí, por exemplo, a renda média de um médico, que gira em torno, sei lá, de 15 mil, por exemplo. Eu tinha pesquisado aqui, é mais ou menos uns 15 mil. Obviamente varia aí para cima. E, eventualmente, você trabalhando como designer, você pode sim ganhar bem mais que isso. E como a profissão do designer já é saturada há muito, muito tempo, os designers que conseguem viver da profissão, eles já sabem o que fazer para de fato conseguir viver. Ou seja, eles precisam se especializar, precisam continuar estudando, o que não acontece muito com os profissionais de medicina. A maioria das pessoas, obviamente, existem médicos excelentes que continuam cada vez mais estudando, porém, muitos médicos, de fato, a maioria, acaba que pensa que só basta se formar que já é o suficiente. E isso sim era uma verdade há um tempo atrás, mas isso está mudando, mudando muito, até porque as pessoas estão começando a enxergar que faculdade não vale tanto a pena assim, até porque muitas pessoas que terminam de se formar não conseguem um emprego, e aí hoje ainda a única faculdade que dá para você ter um emprego logo que você se forma é a faculdade de medicina. E aí muitas pessoas estão indo para a faculdade de medicina, ou seja, muitas pessoas estão se formando em medicina, porém o mercado não vai conseguir atender todas essa. Porém, o mercado não vai conseguir atender toda essa quantidade de profissional que existe, ou seja, não tem demanda o suficiente. E é o que vai acontecer. Esses médicos precisam se virar nos 30.
Ou seja, além de se formar, eles precisam se especializar, precisam estudar mais, geralmente precisam criar conteúdo. Galera, e criar conteúdo é uma coisa que os designers que de fato vivem da profissão já fazem há muito, muito tempo. Há muito, muito tempo. E por que criar conteúdo? Simplesmente para deixar o algoritmo do Instagram te entregar para mais pessoas e essas pessoas eventualmente são clientes. São clientes. E quanto mais visibilidade você tem na internet, quanto mais credibilidade você cria na internet, e mais clientes você ganha. Ou seja, nós designers que de fato já vivemos da profissão, já sabemos como fazer. Diferente hoje de médicos que vivem da profissão, porém eles pensam que simplesmente formados vão conseguir continuar vivendo. E não é muito bem assim. E a tendência é só piorar. Ou seja, a tendência é cada vez mais médicos começar a ganhar cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, até chegar o momento que esse reinado de ser simplesmente médico vai cair por terra. Ou seja, não basta você ser formado em medicina que você vai viver muito bem. Você precisa se adequar ao mercado e é uma coisa que muitas pessoas que entram em medicina não estão preparados. Não estão mesmo. E aqui eu vou comparar algumas coisas em relação ao designer e à medicina. E, obviamente, não tem como eu comparar a função em si, porque são duas funções totalmente diferentes. Eu vou comparar aqui simplesmente alguns aspectos como jornada acadêmica. Assim, para você se formar em medicina, geralmente, pensando no melhor dos casos, você demora aí 6 anos. Mas não é o caso da maioria, a maioria acaba passando muito mais tempo, 8, 9, 10 anos aí para se formar. E caso você não consiga ir para uma faculdade pública, que é muito difícil, você precisa pagar uma faculdade de medicina. Que geralmente a mensalidade, né, uma média aí, sei lá, gira em torno de 7, 8, 10 mil reais por mês. Ou seja, além de você ter que passar 6 anos da sua vida, 6, 7 anos da sua vida estudando, você precisa desembolsar aí um dinheiro ferrado. E quando você não tem essas condições, você pode passar, sei lá, através do Enem, de algum vestibular, para conseguir a bolsa 100%. E que não é nada fácil, é muito, muito concorrido, com certeza é um dos cursos mais concorridos do Brasil. E quando nós vamos para a parte do design, o primeiro ponto é que existe faculdade de design, existe, não é muito concorrido, até porque você nem precisa sequer de faculdade para começar. Você não precisa ser formado. Diferente de um médico, de um advogado, de um engenheiro que precisa de fato do diploma para conseguir exercer a profissão, como designer você não precisa. Para vocês terem noção, eu faço isso há mais de 4 anos. E nenhum, na verdade, assim, para dizer nenhum, sei lá, em mais de 200, 300 clientes que eu já atendi nesse tempo, apenas um questionou se eu tinha faculdade de design, porque ele ia precisar que eu assinasse o projeto. Se eu não me engano, era um projeto para a prefeitura. Então faz sentido ele ter pedido a minha assinatura. Porém, eu disse para ele que não tinha formação e aí nós não fechamos. Mas aí, para vocês verem, sei lá, em mais de 300 clientes que eu já atendi, um tinha pedido, tá ligado? Um tinha pedido que era para a prefeitura e até faz um pouco de sentido ele ter pedido a minha assinatura, né? Assinar o projeto lá que eu ia fazer. Então você não precisa de faculdade para se tornar um designer. E se não for pegar uma média assim de estudos que você precisa de fato estudar para conseguir fazer um trabalho marromeno, assim, já conseguir algum tipo de cliente, sei lá, cara, tipo 2, 3 meses você já consegue tá dominando o Photoshop. E não é exagero, não é exagero. Tem gente que consegue muito menos que isso, velho. Se você aí é um jovem que tem tempo para ficar fazendo qualquer besteira, se você tirar um mês aí da sua vida para você aprender Photoshop, você aprende e você domina o Photoshop. Entendeu? Agora, dominar o design já é outra coisa, né? Você precisa um pouco mais de tempo. Até porque tem uma coisa no design que eu chamo tempo de tela. Ou seja, quanto mais você se expõe ao design, quanto mais tempo você passa de fato consumindo o trabalho de outras pessoas, produzindo de fato, você vai cada vez aumentando o seu senso estético e o seu design vai ficando cada vez melhor. E isso pode levar um pouquinho mais de tempo, sei lá, 2, 3 meses. Então, só nesse quesito aqui, o designer acaba ganhando assim de lavada, não tem o que comparar. E como eu disse, eu estou aqui não comparando a função em si, porque são duas funções diferentes, obviamente. Médicos são essenciais para a manutenção da sociedade. Obviamente, não tenho o que discutir. Eu estou comparando aqui outros aspectos. Até porque muitas pessoas que fazem faculdade de medicina é simplesmente por causa do dinheiro.
muitas são assim. Obviamente, tem muitas pessoas que amam, até porque é uma profissão muito bonita, etc. Mas muitos fazem pelo dinheiro, ou seja, eu vou me formar em medicina porque aí eu tô feito na vida. E pensando nesse caso, né, você pode sim procurar outras profissões que vão com certeza ter potencial financeiro muito maior que medicina. E aqui, né, eu citei esse ponto, né, de jornada acadêmica. Agora eu vou citar outro ponto aqui de mentalidade. Olha só, preste atenção. Geralmente um profissional de medicina, ele tem muito aquela mentalidade de ser empregado, porque querendo ou não, geralmente ele vai ser empregado de algum hospital, de algum posto de saúde. Obviamente ele pode ter a sua própria clínica, mas aí já é outros 500, né? Além de você pagar porrada de mensalidade, você para abrir o seu próprio escritório, né? A sua própria clínica não é nada barato. Então, geralmente, você vai ser empregado. E aquela mentalidade de empregado é o quê? Vou trabalhar X horas por X valor. E é isso. Obviamente, tem muitos outros que, assim, eu não sei exatamente como funciona. Mas, obviamente, tem muitas pessoas que trabalham dessa forma, né? Ganham X por X horas trabalhadas. E aí tem outros, né, que trabalham por demanda também, né? Por demanda também. Porém, muitos, a maioria deles, acabam não tendo muito uma mentalidade de empreendedor, que é isso que faz o designer poder ganhar mais que o médico. Porque quando você tá aqui como designer, como autônomo principalmente, obviamente, eu tô desconsiderando CLT, porque CLT como designer não tem como, tá ligado? Não tem como, nem vou citar, porque aí, né, um médico CLT, né, ganha infinitamente mais. E aí, ó, você trabalhando de forma autônoma, ou seja, para você mesmo como designer, você acaba criando aquela mentalidade de empreendedor. Quando você começa a pegar ali vários trabalhos, você vai entregando, pega mais trabalho, entregando, chega no momento ali que você percebe, opa, peraí, apareceu outra demanda, mas, cara, eu não vou conseguir pegar. Se eu pegar essa demanda, eu vou ter que, sei lá, sacrificar algumas horas de sono, vou ter que sacrificar algumas horas com a minha família, etc. É o que você pensa. Opa, eu posso terceirizar isso. Ou seja, eu posso contratar alguém para trabalhar comigo e me ajudar na entrega dessas demandas. E o que acontece, a partir desse momento, você consegue escalar mais os seus ganhos. E vou dar um exemplo aqui real meu. Para vocês terem noção, já teve mês que eu cheguei a ganhar 23 mil reais em um mês só prestando serviço como designer. E quando eu cheguei nesse topo assim, eu percebi que eu não conseguia mais fazer sozinho, saca? Eu só tinha. Basicamente, eu só tava trabalhando e dormindo. E aí o que eu fiz? Eu peguei e comecei a ensinar pessoas, né? Obviamente, eu peguei pessoas ali que não eram do design, mas eu convidei elas para trabalhar comigo e eu ensinei elas do zero. Um deles, né, foi o meu irmão. Aí depois eu trouxe outra pessoa, né, o meu amigo também, para trabalhar comigo. E assim eu consegui terceirizar para essas pessoas, e assim eu consegui desprender um pouco mais de tempo para eu conseguir continuar pegando demanda e, obviamente, não ter que sacrificar horas de algumas outras coisas que eu tinha que fazer no dia. E com essa mentalidade, você acaba que vê. Peraí, o céu é o limite. Quanto mais eu trabalho, quanto mais serviços eu pego, mais eu ganho. Entendeu? Diferente de um médico. Um médico por exemplo, sei lá, mesmo que ele ganhe por consulta, por exemplo, né? Por exemplo, acaba que ele tem um X tempo ali. Ou seja, ele faz, sei lá, 20 consultas no dia, não sei. E aí trabalha 10 horas no dia, né? Vamos botar aí um médico que trabalhe mais, sei lá, 10, 12 horas por dia. Enfim, existe um limite. Ele não consegue terceirizar a consulta dele, saca? Por exemplo, eu quero continuar pegando mais consultas, então vou botar um médico no meu lugar. Geralmente eles não fazem isso, só se for um médico dono da própria clínica. Aí sim, porque. Aí sim, ou seja, é um médico que de fato tá com a sua agenda lotada e quer continuar crescendo. Ali o que ele faz? Ele abre uma clínica e começa a botar outros médicos, né, para conseguir alavancar mais o faturamento. Porém, acaba que a maioria não tem essa mentalidade, não tem essa mentalidade, não tem essa mentalidade. Até porque muitos já ganham relativamente bem. Diferente do design. O design precisa de fato batalhar, precisa de fato cada vez se tornar melhor, procurar novas soluções para conseguir ganhar relativamente bem. E obviamente, quando você mantém nessa constância, acaba que você chega no topo, não consegue mais atender todos os serviços, aí você pega um design ali iniciante e traz para te ajudar na entrega das demandas, e aí você continua crescendo e você pode eventualmente contratar mais designers para continuar pegando demanda e com certeza bater, sei lá, 20, 30k no mês, que isso acontece muito. Conheço vários designers que já bateram 30k no mês. Não é o meu caso, não é o meu caso, não vou dizer aqui. Nunca bati 30k. O meu máximo mesmo foram 23 mil.
que já é muito bom, né? Já é muito bom. Tanto que até hoje eu falo e muita gente acaba não acreditando. No começo, né, quando eu tava de fato iniciando, eu fazia parte muito. Eu era muito ativo em grupos de Facebook, galera. E se vocês. Não sei se vocês fazem parte de grupo de Facebook de design. É a maior desgraça que tem, tá ligado? Não façam isso que vocês vão se contaminar com tanta mediocridade e com tanto vitimismo. Vocês não têm noção. Tanto que, falando que a profissão, que aqui os designers ficam se prostituindo por cobrar barato, ficam dizendo que a profissão tá saturada, que não tem como viver daquilo, sabe? É uma desgraça total. Até porque é, de fato, a realidade de muitas pessoas ali. Mas é aquilo, porque se você for ver o portfólio da pessoa, é assim, desculpa a palavra, né? Mas é uma merda. E também, muitas vezes, a pessoa nem sequer tem portfólio, galera. Eu fico assim de cara, mano. Como uma pessoa quer viver do design e ela não tem nem sequer um portfólio? A nossa profissão é 100% visual, saca? O cliente não vai fechar com você simplesmente te ouvindo, falando, não, fecha comigo, eu faço um designer bom, vamos lá, vou te fazer vender mais. Não, a pessoa não vai fechar com você, a pessoa precisa ver o seu trabalho. E assim, aqui, né, nesse vídeo eu tô citando que o designer ganha mais que o médico, mas se você for ver aqui nas profissões do digital, né, se dá um copywriter, um social media, um programador, galera, todos eles têm a capacidade de ganhar muito mais do que um médico, beleza? Muito mais do que um médico. Mas, obviamente, eu sempre puxo sardinha pro meu lado, porque é isso que eu trabalho, mas, de fato, o nosso trabalho é muito mais fácil você converter um cliente, é muito mais fácil porque o nosso trabalho é 100% visual. O cliente bate o olho, se ele gostar, mano, ele quer, ele só precisa saber o preço. Ele só precisa saber o preço. E muitas vezes ele já vai ter uma leve noção do preço de acordo com a qualidade do seu design. Se seu design é bom, ele já sabe que o preço já não é tão barato. E se ele pergunta é porque ele tem interesse, entendeu? Tanto que hoje, para vocês terem noção, eu não prospecto mais ativamente. Eu não preciso mais mandar mensagem, convencer o cliente, ficar mostrando portfólio, não. Os meus clientes já vêm das minhas redes sociais, tanto do Instagram como do Behance, e também vem através de recomendação. Enfim, caso você queira de fato se tornar um profissional do design e não precisar ter que fazer faculdade, se o seu interesse é ganhar dinheiro, você não precisa de medicina. Você pode vir para a internet e ganhar bem mais, entendeu? Obviamente, como eu disse, se o seu objetivo é ganhar dinheiro, mas agora se você é uma profissão, de fato não tem muito mal de correr, você tem que fazer a faculdade. Entendeu? Até porque precisamos de médicos. E, de fato, precisamos de médicos que amam a profissão. Assim, vão ser médicos bons, né? Obviamente. Mas caso você queira se tornar um designer profissional, eu tenho meu treinamento completo. Obviamente, eu vou terminar esse vídeo fazendo jabá do meu treinamento. Até porque lá eu mostro exatamente o que me fez chegar no faturamento que eu tenho hoje trabalhando como designer. Entendeu? Então, caso você queira conhecer, vou deixar o link na descrição. Enfim, deixe nos comentários também a sua opinião sobre isso. Se você trabalha já como designer, como está aí. Se você, sei lá, se esse vídeo chegou para algum médico também, comente aí o que você acha dessa minha opinião. E se você discorda ou concorda, enfim, deixa o seu comentário aí. Eu espero você no próximo vídeo. Até mais, falou e foi. Tchau!